olha, minha amiga tá com dor de cabeça, faz aquele negócio, que era barras, faz aquele negócio nela, e eu fiz. Quando a mulher levantou e começou, estou enxergando tudo. E eu falei assim, ai meu Deus, a mulher era cega, eu não sabia. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Profissões e hoje a gente está aqui com uma convidada incrível, com um puta currículo, só história maneira e com certeza hoje vai ser uma surpresa para vocês, foi uma surpresa para mim, pô, olha só, eu tenho 37 anos, sou relativamente vivido, já vi bastante coisa, fiz muita merda na minha vida, conheci muita gente e cara, eu não conhecia uma das terapias, uma das coisas que ela trabalha, porque é um currículo muito extenso. E uma das vertentes do currículo dela eu não conhecia. Imagino que a maioria das pessoas não conheçam e vai ser super legal trazer essa informação, tipo uma coisa nova, de repente algo que você não via como uma profissão, como uma arte. E aí vai estar aí, você vai estar engajado nessa nova área de repente, né? Mas é isso, chega de falar, eu vou deixar você apresentar. Então, começa falando pra gente teu nome, tua idade e a tua área de atuação ou as áreas, né? Ok. Eu sou Adriana Coelho, tenho 51 anos. E a minha profissão, que são as minhas profissões, eu sou contadora, 25 anos, sou pianista desde os 8 anos de idade, toco violoncelo, sou poeta e sou terapeuta há 20 anos, com terapia floral e barras de axis, que não é considerado uma terapia, mas eu vou explicar o que é também. Okay. E me fala então, o que é na verdade cada uma delas e para que serve? Tá. A terapia floral, a gente está trabalhando com duas coisas diferentes, que eu vou falar, terapia e barras de axis, tá? A terapia floral é uma terapia que você pode chamar de holística ou alternativa, e ela é energética. Então, ela serve para lidar com todos os problemas que você tem a nível psicológico, emocional, tipo depressão, medo, raiva, qualquer estado emocional. Não é focada no físico, e é bem importante a gente dizer isso, que a gente não é contra médico ou medicina, nem nada, mas a gente parte do princípio que o seu estado emocional afeta o seu físico. Com certeza. E que basicamente ela é a causa das doenças físicas que você tem. Sim. Mas claro que você tem uma doença física, você vai tratar a doença física. Mas quando você trata aquele aspecto emocional que gera aquilo, você vai ter menos chance de ter aquilo ou não ter aquilo de jeito nenhum. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita raiva, você afeta o seu fígado. E com a pessoa, quando está com problema de fígado, fica raivoso. Então, é uma coisa de... Então, se você tá... Atrai, né? Então, eu tô muito irritado, que não sei o que, você vai comer uma coisa e vai passar mal. Sabe? Tem uma musiquinha que eu gosto pra caramba, que fala assim, quando a gente tá contente, tanto faz o quente, tanto faz o frio, tanto faz. E aí ele fala, tudo que você comer deve fazer bem, nada que você disser pode fazer mal. Então ele fala dessa interação do emocional e do físico também, né? Porque se você tiver com raiva, você vai comer. Sabe quando você fala assim, nossa, aquilo não me desceu bem? Aquilo é um estado emocional que você teve reagindo a alguma coisa, mas que está afetando o seu físico, porque você pode ficar com dor de estômago, né? Então, quando a gente trabalha com a terapia floral, a gente vai focar na parte emocional. A pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu tenho isso, estou com problema com meus pais, estou com problema na escola, eu acho que eu não posso ficar legal naquela matéria. E aí a gente vai trabalhando essas coisas. E a pessoa realmente começa a ter uma perspectiva diferente em relação a ela própria e em relação àquilo que ela tem que lidar. Ela começa a lidar com as coisas diferentes. Mas o que é a terapia floral, né? Assim, eu estou falando para que ela serve. Sim. A terapia floral, ela é feita com flores, a base dela é flores. Então a gente trabalha com cada flor, né? Então a gente olha para a geometria da flor, para a cor, para o ambiente, e a gente começa a ler a qualidade daquela flor que a gente vai usar. Por exemplo, um girassol.
O girassol não é ele fica seguindo o sol, né? Sim. Girassol. E ele é o centro. Então você vê que ele é uma flor muito alta, amarela. Não tem como você não notar um girassol, Sim. né? Então o girassol, ele vai trabalhar, quando a gente dá a essência do girassol para a pessoa, com essa individualidade, mas com uma individualidade positiva, não é com egoísmo. A gente usa também para tratar o egoísmo. Quando a gente usa o girassol, a gente tanto trabalha o egoísmo quanto trabalha a individualidade da pessoa, porque cada um é um indivíduo único. Sim, com certeza. E isso que o girassol mostra, né? E a gente, por exemplo, o meio dele, ele é coeso. Então, faz com que a pessoa tenha essa coesão dentro, não tenha essa separação que a gente tem. Então, cada flor que existe, tem uma assinatura, que é assim que a gente chama. Aí a gente faz uma essência, que aí é outra história, né? Você pega, colhe a flor, bota na água, tem toda uma preparação. Normalmente é na natureza mesmo, você não faz em laboratório. E a gente pega aquela essência, quando você dá a essência, aquela qualidade vibracional vai para a pessoa. Então assim, eu posso mudar alguém dando um floral? Não, você não vai mudar ninguém, porque tudo isso que as flores têm, que na natureza tem, você tem. Então a gente, por exemplo, tem como dar um floral errado para uma pessoa? Não, não tem, porque é vibracional. Então se ele não servir para você, ele simplesmente não vai fazer nada. Entendi. Então, se ele tiver aquele aspecto que você precisa trabalhar, desenvolver, você já tem aquilo, ele vai. Então, ele não vai contra a personalidade da pessoa, o caráter, talvez. Porque o caráter você pode mudar, né? Sim, Então, assim, o caráter talvez, mas assim, quem a pessoa é, de fato, ele não vai mudar. Então, assim, uma história que é muito interessante num dos cursos que eu já fiz, que eles deram um floral para pessoas que tinham ódio. Caramba! E aí eles fizeram esse trabalho dentro de um presídio, mas assim, no presídio daqueles caras de periculosidade máxima, sabe? Tipo, enfim, eu não preciso falar, né? O que os caras faziam, mas eles faziam barbaridade. E aí eles perceberam que eles dando floral, os caras começaram a escrever. Eles nunca iam sair da cadeia, não diminuiu a pena de ninguém, eram para estudo. Eles começaram a escrever cartas para a família das vítimas. Caramba! Pedindo desculpa. E foi uma mudança assim, comportamental tão grande e tão visível que os médicos, os psicólogos que tem no presídio, chamaram o governador, isso aconteceu na Austrália, chamaram o governador, sei lá de quem que tem autoridade ali, acho que é o governador, para implementar a terapia floral no presídio, né? Como uma forma de fazer aquelas pessoas terem uma vida, embora que fosse ficar ali o resto da vida, mas com mais dignidade, com elas mesmas, né? E até com uma forma de levar aquilo, porque espalhou aquilo para a sociedade. Imagina uma pessoa ser vítima de um crime hediondo e talvez para ela não mude o fato, não vai mudar, mas você saber que a pessoa que fez aquilo se arrependeu. E se arrependeu genuinamente. Né? Isso é o mais interessante. Então, isso, a terapia floral, ela tem esse poder. Então, pessoas que têm medo, por exemplo, de elevador, de cachorro, de andar sozinho, de escuro, gente que faz xixi na cama. Caramba! Você dá um floral e ele vai atuar e vai funcionar. Sabe? E assim, mas eu conheço alguém que tomou um floral e que não funcionou. Porque às vezes não era aquele aspecto emocional que o terapeuta estava focando na hora. Então, assim, às vezes não é fácil. Uma pessoa é uma coisa, é um ser complexo, né? Claro. Então às vezes você chega aqui e me conta a sua vida, e você vai esconder muitas coisas. Não porque vai esconder, porque não vieram na sua cabeça. Sim. Então, até a gente conseguir pegar o fio da meada, mas uma vez que a gente chega lá,
o floral vai atuar. E assim, são muitos florais, são muitos sistemas, né? O floral, ele começou em 1900, na década de 30, acho que foi em 1922 ou 28, e o cara, que é o Dr. Eduard Bach, que é da Inglaterra, ele começou a pesquisar essa parte emocional influenciando a parte física nas doenças. E ele percebeu um dia que as flores tinham essa qualidade. E ele começou a usar para tratar a parte emocional. E ele via que realmente as pessoas, quando você está mais feliz, você quase não fica doente. É verdade. Se você é uma pessoa que ri, mas não é rir, né? Rir mesmo, você está feliz, né? De você se regozijar com as coisas que estão acontecendo com você, você não, quase você não tem dor de cabeça. Você não vê uma pessoa alegre falando, estou morrendo de dor de cabeça, fazendo aquele drama, porque não tem o drama, né? É verdade. Então, assim, quando você deixa a pessoa feliz, que essa vou dizer assim, o objetivo, né? Você está aqui para você ser feliz. Claro. Não está aqui para outra coisa. O máximo de tempo que puder. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, não sei o quê, mas você tem que ter em vista que você está aqui para ser feliz. Você tem um corpo lindo, maravilhoso, perfeito, sabe? E ele só começa a ratear quando você faz uma coisa que o cara, você não vai por aí, né? Não vai por aí que não é legal. Aí ele te dá uma dorzinha no braço. Aí você fala assim, não, mas eu quero fazer esta merda. E aí ele te dá um beliscão. Você, não, aí ele te dá uma dor de cabeça. E aí o negócio vai aumentando. Toda doença, ela é um aviso do corpo, uma comunicação que o corpo está fazendo com o ser que você é. Né? Porque, vou falar uma coisa assim meio paradoxal, mas não é você que está dentro do corpo, é o seu corpo que está dentro de você. Né? É verdade. Então, assim, o corpo ele vai refletir aquelas escolhas que você está tomando na sua vida e ele começa a te dar sinais. Se você não estiver atento, podem vir a se tornar doenças. Né? Então a terapia floral vai aí. Né? Você quer que eu fale primeiro da terapia floral e depois de barras? Tanto faz, sinta-se à vontade. Tá. Não, porque uma coisa interessante, depois eu acho que eu vou fechar, depois trago as barras e depois eu embaralho tudo. Para você se tornar um terapeuta floral, porque todo mundo pode ser um terapeuta floral. Todo mundo. Então, como se começa com a terapia floral? Eu comecei tomando os florais. Tá? Floral não é remédio. Então, você não precisa de receita. Você pode, se você souber indicar, obviamente, você pode indicar para um amigo e basta. E também para comprar, você liga para os lugares que manipulam os florais e você manda, olha, aqui tem indicação, eles fazem floral para você. Então, não tem efeito colateral físico, não tem nenhum efeito colateral, não vai fazer você se transformar numa pessoa que você não é, não vai. Então, não tem nenhum risco com a terapia floral. A única coisa que você tem que ter habilidade é com a parte energética. Você tem que ter essa leitura energética da pessoa, do floral, né? E da situação. Então, essa habilidade você tem que ter. E eu vou te falar, todos temos. Todos temos. Então, como eu comecei com a terapia floral? Eu achei um livro mesmo, não comprei não, achei. E aí eu falei assim, eu vou experimentar isso aqui. E aí eu fui tomando. E eu achei eu morava na época em São Paulo e tinha uma farmácia que tinha sistemas do mundo todo. Quando eu digo sistemas do mundo todo, assim, o Bach foi o primeiro, que foi com o sistema da Inglaterra, que é o sistema de Bach. Mas agora deve ter uns 40 ou mais. Caramba. Então, no Brasil, eu lembro de pelo menos uns 5 no Brasil. Aí tem nos Estados Unidos tem uma porção,
na Europa, E o que na diferencia África. assim um do outro? As flores dos locais. Entendi. Entendeu? Porque tem flor aqui que não tem nos Estados Unidos. Então, e isso que é legal, as plantas e as flores de determinado lugar, elas são a cura para aquele lugar. Caramba. Então, é muito interessante. Então, quando você vê um lugar que tem boldo, por exemplo, boldo trata o fígado trata a raiva. E os olhos também. Então, assim, tem uma porção de coisas que a gente pode usar olhando a flora do local, né? do ambiente que a gente está. Então, isso que diferencia um sistema de outro. Mas eu uso os florais da Califórnia. Porque, por exemplo, só para você entender como funciona, quando os florais da Califórnia vieram, era na época do Woodstock, dos anos 60, né? Então era a época da Revolução, aquele lugar que dizem que só vive ensolarado. Então os florais lá, eles têm essa qualidade de ser solares, de ser solar, né? Então, assim, mais conhecimento, porque é o sol, é a luz, é o fogo, mais conhecimento, mais individualização, né? Porque essa característica, é a característica da mudança, porque o que os hippies fizeram? Eles revolucionaram o mundo, né, naquela época. Então os florais da Califórnia vêm com essa característica. Os florais de Bach, que são os estruturais, estão na Inglaterra, que é uma coisa mais chuvosa, né? Aliás, chove o ano todo, né? Então, mas o que a água faz? A água não desce sempre, então ela aprofunda. Então os florais de Bach, eles são florais, essências que vão aprofundar você naquela questão que você está trabalhando. E assim, o Brasil é essa coisa que a gente tem de minério, de tudo. Então, cada lugar tem um foco, vou dizer um foco com o sistema que ele tem. Então, tem um aqui que se chama Filhas de Gaia, que é para o feminino. Então, ele quer trabalhar com o feminino, pode trabalhar com Filhas de Gaia. Questões de abuso, qualquer abuso, inclusive sexual, você trabalha com essa filha de Gaia, porque a parte feminina é a parte receptiva, né? Que todo mundo tem, não é só a mulher. Então você pode trabalhar filhas de Gaia com um homem. Às vezes o cara, tipo, sabe aquele cara, só machão, que não aguento, não posso ver gay, não sei o quê. Você dá isso, filhas de Gaia pro cara, e o cara começa a ficar mais... Porque coração de mãe não aceita tudo? Sim. Digamos que filhas de Gaia são de coração de mãe. Aí o cara já começa a olhar para aquilo sem aquela separação, sabe? Tipo, por que não aceitar? Né? Essa é um dos aspectos. Eu não estou falando, nada que eu estou falando aqui é só isso. Sim. Porque tem para tudo, tá assim. Aqui tem de raiva, na Califórnia também, na África também. Em todos os florais, todos os sistemas você vai trabalhar todas as emoções. Mas com lentes diferentes, vamos dizer assim. Cada um, porque tem, tipo, 20 florais para medo. Qual que eu uso? Depende do medo. É medo de origem conhecida? Tipo, eu tenho medo de barata. Então, você pode usar um floral. Mas eu tenho medo que eu não sei o que é. Se eu uso um floral para medos vagos, né? Aí você pode juntar? Pode. Se você não sabe se o medo é vago, você pode juntar. E é sempre essa experiência. Então, assim, eu comecei experimentando floral. E aí eu botava, como é que eu vou ficar? E aí, curtia. E uma vez, essa eu achei muito legal, que eu nunca mais vou fazer isso, né? Eu estava lendo sobre um floral, imagina, naquela época eu estava ainda só com um livro na mão, né? Aí estava assim, esse floral é bom para você tratar de animais e plantas, para quem gosta de cuidar de animal e planta, o que tem, para você se comunicar com a planta. Eu estava achando assim meio doido. Meio viajada, né? Aí no final, na última linha, estava assim, favorece a comunicação telepática. Que louco. Aí eu falei assim, bom, com planta, com animal, tudo bem. Aí eu fui, tomei o floral. Mandei fazer, tomei.
cara, comecei a ouvir o pensamento das pessoas. Eu sei que isso as pessoas não vão acreditar muito, no começo eu também não acreditava, mas eu falei assim, e eu só ouvia besteira, porque as pessoas pensam muita besteira. E como são coisas que sintonizam com o que a gente está vivendo, né? Que a gente vive, porque você liga a televisão, você vê o quê? Só vê violência, aquelas novelas. Eu não Sim. vejo novela há uns 20 anos ou mais. Um dia eu estava numa sala e estava começando uma novela, primeiro capítulo, eu falei assim, gente, parece aqueles filmes de suspense, de terror, que você começa assim, como vai ser essa novela daqui para frente? Eu acho que era Avenida Brasil. Não me lembro. Eu sei que era uma novela muito louca, que começou com muita maldade. E a gente pensa que não, mas só de você olhar para isso, estar em contato com isso, aquilo começa a ressonar em você. Ah, mas eu não sou mal. Mas você vê tanta maldade que aquilo começa a ficar banal para você. Ah, é isso que as pessoas fazem. Não, não é isso que as pessoas fazem, sabe? Ou não deveria, né? Não, ou não deveria. Então, assim, não. Mas não é. Se você for um ser consciente, você não vai tirar a vida de ninguém. Não, claro. Sabe? Você não vai tirar a vida nem fazer maldade com ninguém. Então, assim, quando você começa a ser metralhado com isso, que um dia eu estava vendo Malhação. Aí, Malhação, você só vê adolescente, uma sacaneando a outra. Aí você, então é assim, então eu não posso confiar em ninguém. Então você começa a minar, porque você tem que confiar na vida, você tem que confiar nas pessoas, sabe? E confiar não é ser bobo. Sim, é. Não é deixar ninguém, não é ser capacho. Mas se você não tiver o nível de confiança, você não vai confiar na própria vida. E sabe, o que é não confiar na própria vida? É você ter uma oportunidade e você achar que não vale a pena. Quando a vida é feita de oportunidades, né? Então, o floral, ele vai trabalhar nisso tudo. Ah, tá, mas como eu me torno um terapeuta floral? Aí a coisa muda. Porque eu mesmo não sendo terapeuta, eu posso indicar, se eu souber, indicar os florais para você. Para ser terapeuta, a gente pode ser terapeuta holístico, tem como é que é? Conselho, né? De terapia holística, que você pode se credenciar, ou terapeuta floral, que tem no Rio, tem, São Paulo tem outros lugares também. Para isso, você tem que fazer cursos de terapia, aí você tem que fazer realmente curso. E aí, com determinadas horas, que eu acho que agora 60 horas você já pode entrar num conselho desse e ser terapeuta floral. Também tem faculdade para terapia floral. Tem pós de terapia floral. Aí, para isso, tem que ter uma faculdade em qualquer área. Desde que você seja graduado em qualquer área, você pode fazer uma pós, uma especialização em terapia floral, né? E aí você é reconhecido pelo MEC já. O SUS está reconhecendo a terapia floral também, porque na Inglaterra se trata com terapia floral nos hospitais. Então, assim, a terapia floral... Você tem uma pergunta da terapia floral? A gente tem algumas, mas é bom você ir contando conforme você quer, porque eu acho que isso é legal, dar o teu olhar da coisa, né? Então eu vou passar agora para Barras, tá? Barras, por outro lado, não é considerada uma terapia. Tá? Ela foi criada, Access Consciousness, que é o nome da empresa, que é uma empresa americana, foi criada pelo Gary Douglas, o nome dele, agora tem outros trabalhando lá. Esse cara, Access é um conjunto de ferramentas para você ter mais consciência. Então, ela vai usar o corpo. A terapia floral, ela vai trabalhar no campo mais sutil, energético, na emoção. Access, ele vai trabalhar com a consciência corporal, que também vai te dar consciência, só que é através do corpo.
Então, são ferramentas que vão trazer para você o conjunto de ferramentas que traz as pessoas para a consciência. E outra vez, como eu falei da emoção, se você é um ser consciente, você também não tem limitação. Você não vai ter doença, porque a consciência é luz. Tá? E se tem luz, as células se comunicam através de luz. Tudo se comunica através de luz, né? E quando você corrige, vamos dizer assim, a luz que está ali, que se você está tudo escuro, se você acende uma vela ou um isqueiro, você não tem mais a escuridão, você tem a luz. Sim. Né? Então é isso, quando a gente fala em facilitar a consciência, é isso, você é um ser consciente. A gente esqueceu disso, né? Mas a gente é um ser consciente. E como a gente vai se... não aproximar, não estou achando a palavra, mas usar a consciência que já é inata da gente. Você tem filho, né? Não, por enquanto não. Mas você já entrou em quarto de bebê. Já. Você consegue imaginar ou relembrar o silêncio que é num quarto de bebê, mesmo com alguma coisa ligada? Você consegue? Sim, que tem um silêncio em volta sim. do bebê? Isso é a consciência. Não tem barulho ali. O bebê, ele não está ainda, né, ele não está julgando ninguém. Ele está sendo até julgado, ou bonitinho, não sei o que, mas ele não está julgando, ele está só experimentando a vida. Tá ali, vou mamar, vou chorar, que aí vem o peito. Mas é isso que ele faz lá. Então você sente aquele silêncio, é o silêncio que a gente tem também, que é da consciência. É onde a gente está simplesmente presente, sem julgar nada. E a consciência, segundo Access, eu também sou dessa coisa, assim, a consciência inclui tudo e não julga nada. Imagina se o bebê pudesse julgar o pai ou a mãe. Tipo, não, mas esse leite está muito aguado, esse quadro, meu pai gostou daquilo ali, mas eu não queria essa parede azul, eu queria verde. Sabe? E a gente faz isso, né? Em algum momento isso se perde, né? Um momento antes dos 2 anos se perde. Então, então vou falar de baixo, que o Access tem algumas ferramentas interessantes, mas barras. Esse cara começou a fazer pergunta porque ele já estava de saco cheio da vida e ele tinha essa coisa também de ler energeticamente. Ele falou assim, o que preciso para a minha vida melhorar, né? E aí ele começou a fazer perguntas. E uma coisa interessante que a gente traz com o Access é que as perguntas empoderam e as respostas sempre desempoderam, né? Porque quando você faz uma pergunta, você abre um campo de possibilidades que você vai fechar se você der uma resposta. Então, assim, o que eu tenho que fazer para ser feliz? Aí se você fala, eu tenho que fazer isso, tá, mas isso aqui não poderia te fazer feliz também? Por que não ter isso e isso? Mas você não pode ter isso ou isso se você não consegue nem ser consciente disso. Então você faz a pergunta e não quer dizer que você não escolha, que é diferente. Você decidir é uma coisa, escolher é outra. E para escolher você tem que ter mais de uma opção. É verdade. Então você tem que estar com a mente, eu vou falar mente, eu não gosto mais, a mente quando eu falo assim, consciente de tudo que está disponível para você ser capaz de fazer a tal escolha. E aí, nessas perguntas todas, ele foi convidado para ir num massoterapeuta. E de lá ele saiu com 32 pontos, que são toques na cabeça, não é massagem, não é nada, não tem remédio, não tem mantra, não tem nada. Toca em 32 pontos da sua cabeça e esses pontos eles vão causar uma descarga elétrica, soltando todos os pensamentos, sentimentos, emoções que você prende no seu corpo. Porque toda vez que você pensa, sente, tem uma emoção, aquilo fica no seu corpo, como um registro. E aquilo começa a se tornar a sua crença,
a forma a estrutura, como você vai pela vida, tipo, isso aqui é certo fazer, isso aqui é errado. Aí eu vou fazer uma pergunta assim, auspiciosa. Se nada fosse certo ou errado, o que você escolheria na sua vida? Muda a perspectiva completamente. Sim. Aí tem pessoas que falam assim, mas se não tiver o certo ou o errado, as pessoas podem fazer o que quiserem? Que der vontade. Eu falei assim, pode, mas a pessoa que for consciente, ela vai fazer aquilo que contribui para ela mesma e para o mundo. Ela não vai fazer o mal. Sabe, se não existir nem o certo nem o errado, nem o bom nem o mal, o que você é capaz de fazer? O consciente não vai fazer o mal, ele vai fazer o que é contribuição para ele, para os outros e para o planeta inteiro. Né? Então, quando você faz com esse toque, é sempre de um lado e no outro, e isso que a gente chama barra, porque ele faz uma ligação energética e é elétrico mesmo. A pessoa que está aplicando sente até o choque. Caramba. Não é choque da tomada não, mas você sente, você até ouve o negócio. E aquilo ele vai soltando essas coisas que você prendeu no corpo, por isso que é um processo corporal. E ele vai tirando limitação, porque assim, eu vi um negócio ali que eu achei que era errado, eu julguei errado, aquilo ficou preso em você. E se aquilo sai de você, você pode olhar para aquela mesma coisa com outra perspectiva, com outra visão. Então, se ninguém tivesse falado para você que você não é bom em matemática, como você poderia ser com matemática? Se você não tivesse essa visão em primeiro lugar, entendeu? Se não falasse para uma menininha que está correndo no meio da rua, você tem que se comportar como uma mocinha, o que seria essa pessoa na vida adulta? Quanto mais liberdade ela poderia sentir se não tivesse aquela informação? Você tem que se comportar como uma mocinha, falando isso para uma criança de 2 anos de idade, por exemplo, né? Então, as barras é muito legal, porque qualquer um pode fazer, qualquer um mesmo, qualquer um vamos lá, qualquer um pode receber. Para fazer, você tem que fazer um curso, né? Que é o curso de barras de Axis, e que com esse curso você tem acesso a todos os outros cursos do Axis, que são interessantíssimos, mas esse é tipo, você toca na cabeça de alguma pessoa, às vezes uma sessão é o suficiente para mudar a vida daquela pessoa. Caramba. Porque às vezes é só uma coisa que está ali presa que empata a vida dela. E aí e não se fala nada, tá? Não precisa se falar nada. A pessoa não precisa contar a tua história, ela chega lá, deita ou senta numa cadeirinha especial que a gente tem, a gente bota a mão e a pessoa pode se liberar ou não, mas normalmente a pessoa se libera daquela condição que limita ela, que são as limitações. Para você ser um praticante, não é terapeuta, um praticante de barras, você tem que ir num curso. É um dia só e você já sai dali, podendo aplicar nos outros e podendo cobrar a sessão. Tá? Por exemplo, a minha sessão de 1 hora com barras é R$250. E eu pude atender pessoas no dia seguinte do curso. Porque não é difícil, é um método super fácil e acessível. As pessoas ainda não conhecem porque é novo, né? É novo no mundo, tem 30 anos só. 30 anos ainda é novo. Agora é um bebê, né? É um bebê. Agora que está começando já se espalhou por quase todos os países do mundo. E sempre tem gente disposta a ser atendida e a ser praticante também. E o mais importante que eu acho de barras é que quando você dá a sessão, você recebe a sessão. Então, assim, eu vou lá correr as suas barras. Aí eu estou tocando lá. Tem um ponto chamado muito legal, chamado dinheiro. Então, assim, todas as limitações, as crenças que você tem com dinheiro, que se forem as mesmas que eu tenho, se combinarem de alguma coisa, eu
libero em você e em mim. Então, cara, se você quiser experimentar, eu faço em você. Não cobro, sabe? Olha, eu vou te falar, a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, né? Eu sempre fui muito cético com relação a certas coisas, né? Tipo assim, eu olho a parada e penso, isso aí é caô, isso aí, né? Mas, assim, depois que eu conheci um médico naturalista e tal, né? Que a gente estava conversando e eu usei uma medicação dele que realmente me ajudou, aí eu comecei a pensar assim, de repente isso aí tem uma coisa... Porque aconteceu comigo, porque eu vi uma melhora em mim. Né? Eu acho que se eu não tivesse passado por essa experiência, eu ainda teria o olhar muito assim, tipo, pô, não acredito nessa parada não. Coisa charlatão, né? Os caras tão... Imagina eu vendo isso de um americano, porque, sabe? Tipo, cara, coisa americana, cara... Os caras gostam de fazer dinheiro, era assim que eu pensava, né? Então, vou contar minha história da Itália agora, tá? Conte. Então, eu fiz a Barres assim, né? Vamos fazer o curso, aí o curso é mais de R$1.000, um dia. Eu falei assim, pô, vou gastar meu dinheiro com um negócio americano que eu nunca ouvi na vida, mas eu fui lá e fiz o curso. E eu não tinha percebido que aquilo começou a mudar o meu jeito de lidar com as minhas próprias coisas, né? E uma delas foi o meu trabalho com terapia, que é uma vivência que eu fiz que se chama Beleza Interior. É uma vivência de um dia, onde a gente faz a conexão com quem você é, a aceitação daquilo que você é. Depois disso, a expressão e permitir que os outros vejam como você é. Só que eu fiz isso, eu botei o nome lá, Beleza Interior Autoestima. Trabalhar autoestima. E eu estava trabalhando autoestima. E aí as pessoas começaram a me ligar. Olha, depois que eu fiz aquilo com você, eu arrumei emprego, eu arrumei dinheiro, eu arrumei cliente, eu comecei uma coisa nova. Eu agradeci, assim, obrigado, mas eu estava pensando assim, eu não fiz isso. Mas assim, todo mundo que fez resolveu me dar esse mesmo feedback. Eu falei assim, mano, eu vou ver o que eu fiz, né? Eu tive que estudar o que eu tinha aprontado. E aí depois eu pensei, falei assim, realmente, se você é você, que é a conexão, se você é você, se aceita como você é, se expressa, e hoje a gente sabe que a gente tem que se expressar. Sim, né? Mais do que nunca. Né? E se você permite que o outro veja o que você está fazendo, que é o que a gente está fazendo agora? A gente está se expressando e permitindo e viabilizando que as pessoas nos vejam, né? Então, permitindo que as outras pessoas... Se você se coloca nesse lugar, quantas possibilidades, quantas oportunidades você vai ter? Muitas. Com certeza. Né? Então, eu até brinco, falei assim, bota um cara, eu toco, então eu já toquei em banda, já toquei rock, não sei o quê. Bota um cara em cima do palco, eu ia falar uma piada, mas acho que você é muito novo. Bota um cara em cima do palco, ele é o cara mais lindo, mais maravilhoso, mesmo que ele não seja. Aí a piada que eu falo assim, tá aí o meu amigo finado Vando, que não me deixa mentir. Wanda. Wanda das antigas. Não, mas o Vando, vamos combinar. Ele não era bonito, pelo menos não. Aí ele ia lá, jogava uma calcinha pro cara. Tinha essas histórias, né, amor? Tinha essas coisas. Não, né? Procurem o Vando, quem quiser, procure o Vando na internet, que vocês vão saber do que eu estou falando. Então, se você tiver em evidência, você tem mais oportunidade, se você tem visibilidade, você tem mais oportunidade, você tem mais possibilidade. E dizem, até tem estudos que as pessoas mais altas, quando se destacam, também tem, por causa da visibilidade, da altura, elas chamam mais atenção, as pessoas ficam mais focadas naquela pessoa. Ah, não, total, isso é conta. Eu já convivi, já tive essa experiência diversas vezes, tá trabalhando com alguém muito alto e assim, independente de ser homem ou mulher, tem essa questão, às vezes até uma questão de respeito. Pois é, mas é porque a pessoa está sendo vista. A pessoa está sendo vista. Sim. Então, assim, é essa importância da gente se colocar visível no mundo, né? Porque, pô, você é único. Não tem ninguém igual a você. 8 bilhões de pessoas e ninguém é igual a você. Sabe? Se você tiver um irmão gêmeo idêntico, as digitais dele são diferentes.
Sim. Então, assim, não tem ninguém único. Então, a criatividade que o mundo é, que o planeta é, que a vida é, né, é tão excepcional, é tão milagrosa, né? Não, enfim, vamos voltar para o... E aí eu falei assim, bom, realmente, se a pessoa faz isso tudo, ela vai se dar bem na carreira se ela quiser. Aí eu mudei o nome. Beleza Interior, Autoestima e Prosperidade. Quando eu fiz, era o meu piloto, né? Então eu chamei uns amigos meus para irem. Eu chamei 10 amigos, eu falei assim, olha, gente, eu fiz um negócio aqui, eu tenho que experimentar. E aí chamei. E nisso veio uma italiana, soube, aí foi me conhecer, disse, eu quero levar você para Itália, não sei o quê. Bom, perguntou quantas pessoas você tem que ter. Eu falei assim, no mínimo 10. Aí quando eu cheguei lá, o negócio foi cancelado. E eu pensei assim, a possibilidade, a oportunidade. Ok, foi cancelado, eu já estava na Europa. Eu falei assim, mas eu não conheço a Itália. Então, tipo, não vai rolar o curso, mas eu vou conhecer a Itália. Eu estou aqui, né, uma oportunidade que eu estou tendo. Sim, com certeza. Então eu fui. Aí a mulher falou assim, poxa, fiz a mulher vir para cá à toa, né? Arrumou outro lugar. Só que em vez de 10, que ela falou que tinham 15, foram só 4. Aí eu falei assim, eu também não conheço esse lugar. Nossa, e o lugar era uma coisa assim maravilhosa, paradisíaca o lugar. O nome é Biella, é a cidade da Itália, bem no norte da Itália, perto dos Alpes italianos. Maravilhoso. E estava no verão, estava na primavera. Então estava tudo lindo, mas só tinham 4 pessoas. Aí eu fiz lá o meu curso e tal, e uma pessoa, eu estava com dor de cabeça, estava sentindo alguma coisa. Aí essa mulher que me levou falou assim, olha, minha amiga está com dor de cabeça, faz aquele negócio, que era barras, faz aquele negócio nela, e eu fiz. Quando a mulher levantou e começou, estão enxergando tudo. E eu falei assim, meu Deus, a mulher era cega, eu não sabia. Eu falei assim, você não enxergava? Não, mas olha, ele tirava os óculos, lia, apontava e chamou o marido. Aí o marido falou assim, isso é psicológico? Ela, não é, eu tô lendo sem óculos. Eu falei assim, não é, né? Eu assim, pra mim, psicológico não é. E essa mulher era uma pessoa que tinha um restaurante em Ibiza de alta gastronomia, e a mulher falava assim pra mim, a minha amiga Naomi Campbell, o meu amigo Phil Collins, e sei lá, uma porção de gente. Então, da noite pro dia, eu tinha 17 clientes na Itália. Caraca. E aí eu conheci a diretora executiva da Vogue italiana, que me pediu para ficar na casa dela para fazer tratamento. Fiquei hospedada e eu fiz o meu curso lá na casa do guitarrista do George Benson. Você ouviu falar desse cara? Claro, com certeza. Eu fiquei hospedada na casa do cara e ele ainda fez o flyerzinho para eu soltar na internet, convidando as pessoas para virem no meu curso, que era na casa dele. E assim, sem falar italiano, eu não falava italiano, eu consegui dar classe lá para 9 pessoas, aí eu tinha que falar em inglês para o italiano traduzir. Eu não sei como é que foi a tradução, mas deve ter dado certo, né? Porque eles aprenderam a fazer. Então, eu estou contando essa história porque uma limitação que era, primeiro, o meu trabalho. Se eu não tivesse feito Beleza Interior, se eu não tivesse a coragem, a ousadia de fazer uma coisa que era meu, com a minha assinatura, com o meu conhecimento, e chamar as pessoas, vem experimentar, eu não teria vivido isso tudo. E eu só tive porque depois de 20 anos, que eu tive coragem de fazer um trabalho em que eu não era a pessoa que ia lá fazer o workshop. Eu estava dando o workshop. Então eu me empoderei mostrando aquilo que eu sei. Aliás, no Access, a frase, o lema deles é empoderando você a saber que sabe. Não é o que sabe, que você sabe tudo. Então, Barras de Access, para mim, foi um marco na minha vida, até hoje. Sempre eu tenho as minhas barras corridas, que é assim que a gente fala quando eu vou correr suas barras, né? Porque quando você bota aqui, você sente mesmo
a eletricidade passando, então a gente fala correr as barras. E sempre, quando você tem um problema, sabe, em vez de ficar pensando, ai, como resolvo isso, como resolvo aquilo, pede para alguém que sabe, assim, dá para você correr minhas barras? Porque aquela limitação que estava ali, ela vai embora. Ela vai embora, então você consegue ver a coisa do jeito que ela é, sabe, sem o seu background. Sem o que você acha que é certo, o que você acha que é errado. Ah, porque eu nunca faria isso. Você me contou uma história de uma pessoa que desenha, né? Mas não gosta de desenho, né? Mas e se esse não gostar de desenho foi porque alguém falou para ele, por exemplo, desenho não dá futuro? Sim. E se ele se livra, a gente não sabe o que é, mas se foi isso nesse exemplo, e a gente corre as barras desse cara e essa informação sai do sistema dele, ele vai pegar e falar assim, nossa, eu posso fazer muro, como é que eu esqueci o nome? Grafite. Eu posso fazer, eu tenho uma amiga que foi para a Holanda fazer, deixa eu fazer minha propaganda, ela fez o terapia floral comigo e fez barras uma vez. E ela tinha medo de ir para fora porque ela queria aprender inglês e ela queria ir para os Estados Unidos. Então, assim, eu tenho que aprender inglês, então eu tenho que ir para os Estados Unidos. E aí não tinha dinheiro. E tinha medo porque não sabia falar e ia para os Estados Unidos. Aí a gente fez a terapia, fez a barras, eu falei assim, só serve nos Estados Unidos? Aí ela... Sim, eu falei assim, porque tem outros países que falam inglês, não são só os Estados Unidos. Claro, e aí, quando ela começou a tirar a limitação e perguntar, você quer aprender uma coisa? Pergunta assim, como pode melhorar? Só pergunta. Ou, o que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? E você não responde, é claro, né? Você só pergunta. Olha o que aconteceu. O irmão dela deu um dinheiro para ela ir de aniversário e ir para a Holanda. Aí o tio, ou alguém da família lá, viu que ela ia para a Holanda, também resolveu presentear ela com uma grana. Aí uma amiga na Holanda falou assim, vem ficar aqui na minha casa. Porra, o universo conspirando, né? Percebe? Então, mas é porque é um milagre? Não, eu também acho que seja um milagre, mas por que o milagre não acontece toda hora pra gente? Porque a gente não está aberto. Pra gente não ver. Ele até acontece, a gente não vê. Então, quando a gente tira essas limitações, a gente abre um campo de possibilidades que afeta também outras pessoas. E as pessoas começam a colaborar com você porque você não tem aquela limitação. Entendeu? É a mesma coisa, eu chego pra você e falo assim, olha, eu trouxe um presente pra você, olha aqui. Aí você abre o presente, e bota de lado. Você acha que eu vou te dar outro presente? Provavelmente não, eu não daria. A maioria da pessoa não dá. Então é isso que a gente faz continuamente com a vida da gente, porque a gente tem, a gente pode perguntar, isso aqui é contribuição para mim? Onde isso é contribuição para mim? E as barras, elas abrem esse universo para você, onde as coisas começam a se tornar possíveis porque você escolheu, porque a única coisa que impede você de fazer uma escolha são as suas crenças, são os seus pensamentos. Então, se você não tem aquilo, tudo é possível. E você pode escolher qualquer coisa. E quando você escolhe, não é falar assim, eu vou fazer. Quando escolhe, que eu estou falando, é escolher de dentro, sabe? E você assim, eu escolho aquilo para mim. Então, aquilo vai vir para você. Não é você que vai buscar a coisa. Claro, você tem que fazer. Você está com esse projeto. Você tem que fazer essas entrevistas, bate-papo, não sei o quê. Mas as coisas vêm para você quando você escolhe. Sim. E quantas coisas não ficaram mais fáceis na hora que você falou assim, eu vou fazer isso? Não, é engraçado, né? Eu converso muito sobre isso com a minha esposa, né? Porque eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida lá, né? Formal, vamos dizer assim. Aí eu tenho meu segundo trabalho. E tem o casamento, tem toda uma questão de vida social e tal. E aí, às vezes eu me sinto assim, tipo equilibrando pratinho, sabe? Tipo, caraca, não deixa isso cair, não deixa isso cair e tal. E eu falei pra ela assim, cara, esse ano é o ano da minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou dormir, mas a coisa vai dar certo. Isso é uma escolha. Entendeu?
E aí foi impressionante, porque, por exemplo, quando a gente começou essa questão do podcast Profissões, né, que a gente está aqui hoje e tal, eu pensei assim, gente, mas como é que eu vou começar a arrumar pessoas E aí eu falei com um amigo, pensei, vou começar pelos meus amigos, né, que tem que ser alguém que goste de mim. Aí falei com um amigo, aí falei com outro, aí ele falou, cara, mas o meu cunhado é não sei o quê, e aí a esposa dele é engenheira, e cara, e as coisas foram indo. E aí hoje, tipo assim, sei lá, a gente tá gravando aqui hoje, eu tenho, sei lá, 30 pessoas que já falaram, pô, que legal esse projeto que você faz e tal, não, quero ir sim, vamos marcar. Parece que as coisas vão dando certo, né? É uma escolha. Quando você escolhe, se você ficasse aí, será que isso vai dar certo? Não ia. E o que a gente aprendeu? Lembra de agora eu sempre troco os nomes todos, mas acho que é de Gerson. Não, aquele que é... Não, lei de Gerson é ter vantagem em tudo. Tem de Murphy. Se algo pode dar errado, vai dar errado. Coitado. Se tem uma coisa que pode dar errado, vai dar errado. Cara, e se a gente não tiver o certo nem o errado? Entendeu? Se não tiver o certo nem o errado. Eu vi um documentário há uns anos atrás, chamava O Segredo. Ele falava um pouco disso, assim, de você visualizar. Por exemplo, eu lembro que tinha um trecho, né, que ele falou assim, pô, você passa numa loja, vê uma roupa numa vitrine, se você consegue se visualizar naquela roupa, você deseja muito e tal, as coisas vão acontecendo naturalmente, às vezes aos poucos, né, dependendo da tua condição naquele momento da tua vida, mas elas vão acontecendo de maneira que você, em algum momento você vai conseguir aquilo. Portanto que você não duvide. Este é o segredo. Este é o segredo. Aliás, o Axis também, tá inserido no segredo, né? Se você puder ler mais a respeito, é muito interessante. Então, tem uma coisa na Bíblia chamada peça e receberás. Já viu isso? Eu não sou religiosa não, mas eu sei dessa parte. Você já viu isso? Já vi isso. Tá, em inglês é ask and you shall receive, que é a mesma coisa. Só que ask em inglês é tanto pedir quanto perguntar. Sim. Então, por isso que eu falo da pergunta. Se você falar como pode melhorar, você está pedindo para melhorar. Entendeu? Você não pode falar assim, melhora. Não, você tem que, em vez de mate, tem que ser água para ficar melhor. Porque aí você vê uma coisa maravilhosa que não é nem mate nem água. Né? Então a gente não pode dar a resposta, mas quando você pede, como pode melhorar? Você está pedindo, aí você pode achar que está pedindo para quem que você quiser, para Deus, para o universo. Eu peço ao universo. O universo, no meu trabalho, me chamam de universo. Universo! O universo vem aqui. Porque eu falei assim, cara, e quando eu tô quando alguma coisa dá problema e eu esqueço das perguntas, as pessoas que trabalham comigo chegam para mim e falam assim, como pode melhorar? Eu, mesmo, obrigada. E assim, e as coisas vão melhorando, porque justamente por isso que você abre. Esse é o segredo, é uma das coisas do segredo, tá? Uhum. Que também está na Bíblia. Eu acho que até porque está na Bíblia ninguém acredita, né? Porque está lá. Então não sou eu que estou inventando, não é o segredo que está inventando, nem é o Axis, já estava lá. E por que a gente não usa isso? Então, é isso. Por quantas de nós aprendemos que a gente não pode pedir desde pequeno? Você vai lá na casa da titia, mas não pede bolo, não pede não sei o quê. Quantas vezes você já ouviu isso? Sempre. Né? Não aceita coisa de estranho. A criança não sabe diferenciar o que é o estranho na voz do adulto. Para ela, estranho pode ser até o avô dela. Não aceita. Como assim você desiste da sua habilidade, da sua capacidade de aceitar as coisas que vêm para você? Porque você não merece. Porque você fez uma merda na escola. Então você não merece, você está sendo punido. E a gente vai tirando essa capacidade de receber, de doar também, porque dar e receber é a mesma coisa, tá? Uhum. Você só vai dar se você tiver a capacidade de receber. Porque se você não tiver, os seus motivos para doar, para dar, são outros. Que não o altruísmo, entendeu? Uhum. Se você não consegue receber, por que você vai dar?
Por que você acha que alguém vai receber? Faz sentido. Né? Então você vai dar por outra coisa. Eu soube de um cara, tomara que ele não me ouça, mas soube de um cara que ele ia em Copacabana dar dinheiro para os moradores de rua. Só que ele ia ele trocava por nota de 2 e 5, né? Um negócio desse tamanho de dinheiro vivo. E ia dando dinheiro no meio da rua. Esse cara estava dando? Ou ele estava... Fala sério, ele estava dando? Assim, na teoria sim. Não. Mas o que tem por trás ali, né? Porque você quer dar... Cara, e dá uma comissão, não tem que andar desfilando no meio da rua com um bolo de dinheiro. Entendeu? Assim, é estranho, não é estranho para você? Mas muitas vezes tem um por trás ali que a gente ainda não captou naquele momento, mas tem. Não, tem um por trás, é isso que eu não tô julgando o cara, não, porque não, a gente sabe da história lá dele. Cada mas um assim, sabe de si, né? não era altruísmo, porque ele sentia orgulho de fazer aquilo. Percebe? Ele estava lá, e eu tô falando assim, sem julgamento mesmo, não, era claro, coisa do cara. Ele estava lá, aí eu dou o dinheiro, andava, a mulher dele ficava apavorada. Imagina o cara, você daqui a pouco vão sequestrar. Porque o cara não precisa você se mostrar para falar que você é altruísta. É esse o ponto que eu tô falando. Tinha um ganho ali, que era até o reconhecimento, no caso dele. Tá? Tinha um ganho. Estou falando que ele não dava, que ele não ajudava, ele estava ajudando de alguma forma. Mas o que ele estava por trás daquilo, ele tinha que ser reconhecido por aquele gesto. Por isso que ele mostrava. É engraçado, né? A gente está conversando sobre isso. Eu não costumo contar isso, mas como a gente está conversando sobre, né? Eu vou falar. Eu estava com uns amigos, estava eu, minha esposa e um casal de amigos, a gente estava conversando. E aí, em dado momento da conversa ali, surgiu o assunto e eles falaram, poxa, teve uma época aí que o Otto ajudou a gente pra caramba e tal, porque a gente tava passando um perrengue, mal conseguia comprar fralda e tal, a gente tinha uma filhinha pequena, né? E aí a minha esposa falou assim, como assim você nunca me contou isso? Pois é. Eu falei, cara, porque, sei lá, eu vou ficar falando essas coisas, olha, eu fiz isso, eu paguei não sei o que, tipo, acho que tem nada a ver, sabe? Era esse o ponto que eu tava falando desse cara. Não tô falando que ele não ajudava, que a ajuda dele não fosse válida, mas por trás daquilo era o reconhecimento. Aí você tem que ir para a história da pessoa para entender por que ele precisava daquele reconhecimento. Eu creio que a pessoa está fazendo isso, ela tem uma necessidade consciente ou inconsciente de que outras pessoas vejam o que ele está fazendo. Mas entendeu? Então, quando você tira, aí eu acho que até me perdi o negócio das barras, né? Eu não sei mais onde eu estava andando. Não, as barras estão por aí, estão correndo em algum lugar. Mas assim, essas limitações, elas vão saindo do seu universo. Então você pode ser, estava falando que cada um é essencial aqui, né? Era aí que eu estava falando. Sim. Então, qual é a contribuição máxima que você pode dar para esse mundo, esse planeta e para todas as pessoas que estão nele? É você sendo você. Você sendo você, você muda o mundo para melhor. É um pensamento bem interessante, né? Porque quando você se diminui, quando você acredita que você é menos do que você não entrega o que você veio aqui, que você está aqui para entregar. Ou então, eu não sei se as pessoas acreditam que estão aqui e vive, nasce, fica adolescente, adulto, envelhece quando envelhece, morre e acabou. Embora eu não seja religiosa, eu acho que tem mais do que isso, né? Sim. Na vida. E assim, qual é o propósito da gente aqui? Né? Não é, quando eu falo propósito, não é missão, tipo, você tem que fazer alguma coisa. Mas se você está aqui, eu leio muito, né? Então uma vez eu li uma coisa tão interessante que falava assim, toda a existência precisa de você. Tipo, se por acaso se tudo aqui não se transforma, não fala assim, nada, né? Tudo se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. Mas se eu pudesse chegar e falar assim, tá, arranquei o Otto da existência.
Tem a teoria que se qualquer coisa fosse eliminada da existência, a existência em si, digo, o universo, o planeta, ia ser eliminado ao mesmo tempo. Porque a gente não é separado, sabe? A gente é parte daquilo. A Barras é um processo corporal, você tem que ter o toque, e ela começa a dar consciência ao seu corpo. Essa consciência, ela faz você ficar livre de todas essas crenças, de todas essas coisas, e você começa a ser quem você é. Você sendo quem você é, você contribui para o mundo, você é mais feliz, você é mais saudável, você é incrível. Gente, eu falo com uma paixão porque é isso que acontece com Barras. E ao lado da Barras tem uma coisa que quando eu li o nome eu falei assim, cara, por que deram esse nome para isso? Facelift. Já ouviu falar? Já. Facelift energético. Aí eu já tinha visto isso, já tinha um tempão, mas eu nunca tinha olhado. Aí eu falei assim, gente, isso não funciona. Facelift energético diz que com toques suaves no rosto, a pessoa rejuvenesce, tira ruga, tira queixinho duplo, estou trabalhando no meu, e a pessoa rejuvenesce celularmente. Eu falei assim, bom, eu já estou fazendo Barras, né? Vou fazer isso também, vou ver qual é, né? E aí eu comecei a fazer. É outra coisa incrível, porque enquanto Barras trabalha nos pensamentos, nas crenças, na coisa que você guarda aqui como informação, o Facelift, ele trabalha tirando os julgamentos que você tem no seu corpo. Aí no começo eu não falei, consciência inclui tudo e não julga nada. Uhum. Se você não julga o seu corpo, por exemplo, eu ganhei um peso. Aí às vezes eu olho para você assim, eu tô tão gorda, tem que diminuir. Mas se eu olhar para o meu corpo, né, e falar assim, tudo bem, o que se requer aqui para você ter a forma? Eu não estou julgando o corpo, eu não estou impondo a ele que eu tenho que estar com 50 quilos, eu tenho que ser loura. Eu conheço uma mulher que ela estava loura, com silicone no peito, com aquela calcinha que bota a bunda, com lente azul, sabe? Eu falei assim, essa pessoa provavelmente vai ficar doente uma hora, porque ela não aceita nada no corpo dela, nada. Então, assim, pergunta ao seu corpo, o que você requer para você ter a forma que você quer? Pô, mas é muito difícil lutar contra isso, a gente, não mais sendo mulher, né? Porque existe a coisa do padrão de beleza digital, né? Facelift energético para vocês todas que estão me ouvindo aí, porque ele começa a tirar essa coisa, esse julgamento do seu corpo, sabe? Então você começa a sentir mais à vontade. Mas se meu corpo quiser ser uma coisa que eu não queira, assim, olha, corpo, ele tem uma função. E se ele tiver na função dela ali, no que ele veio para ser, ele não vai ser gordo. Não vai ser. Entendeu? Você tem um tipo de corpo, esse ele vai ter. Mas assim, você não vai ter gordura, você não vai ter colesterol, você não vai ter uma opção de coisa que a gente tem, que não tem que ter, mas isso tudo vem a partir do julgamento que nós temos nele. Então o facelift você passa, então se você quiser, eu dou para sua esposa. Na primeira sessão você vê o rosto esticado. Na primeira sessão, você vê o rosto esticado. Que louco. E se você for procurar, as pessoas botam na internet antes e depois, e não é Photoshop, você vê a diferença, assim, absurda que tem quando a pessoa começa e quando a pessoa faz lá 20 dias, a pessoa muda. Velho, criança, para Alzheimer. Então é uma ferramenta que cura e que rejuvenesce. Eu falo que o facelift, eu que cheguei a essa conclusão, né? Eu falei assim, já sei, facelift é o efeito colateral da parada. Porque a gente vai fazer para rejuvenescer o corpo. E aí você vê logo o colágeno, você passa a mão na sessão, o seu braço está hidratado,
o seu rosto está hidratado, está esticado, o rosto, a sobrancelha sobe. E a pessoa se sente mais bonita, mais feliz, começa a comer menos. Porque a gente usa muita ansiedade, né? Às vezes para comer, Eu sou uma, né? Açúcar tá aí para isso, né? Eu sou uma dessas. Então a gente começa a lidar com essa coisa de forma diferente. Então, assim, se eu fosse juntar tudo, terapia floral, barras de Access, e facelift, que são as técnicas do Access, eu diria, terapia floral é uma terapia energética, vai funcionar nos corpos sutis, emocionais. A terapia de Access é uma terapia corporal, mas ambas promovem a consciência, né? E a consciência é você ser quem você é. Aí, quando eu cheguei lá, tinha um curso avançado do Access a 20 minutos de onde eu estava. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que ir lá. Só que eu estava em Paris, gastei o dinheiro pagando a casa, que eu resolvi que ia pagar em dinheiro. Aí quando eu cheguei na Itália, eu estava com 1.520 euros na carteira. Mas eu ficar lá, eu não tinha um lugar para ficar, só ia ficar lá comendo, mas não vou gastar 1.520 euros, né? Aí eu falei assim, 20 minutos o curso aqui, não, tem que ir lá. Cheguei lá, o curso era 2.400 euros. Caralho. Aí eu dei os meus 1.500 euros em dinheiro, que com 20 para ficar 1 mês e meio na Europa. Tudo bem, tinha cartão, mas eu não queria gastar. Tive que botar os 900 euros no cartão, liguei e falei assim, ó, libera aí, porque eu vou botar 3 dias de curso, 2.400 dólares, euros. Aí eu fiz. E eu pensando assim, como eu vou fazer? O universo, escolhi, dá seu jeito que eu tenho que pagar isso aqui. Quando eu saí do curso na segunda-feira, me ligaram de Verona e falaram assim, você pode dar o curso de facelift? Que eu tinha acabado de me formar 1 mês antes, mas só que eu tenho que pagar licença para dar o curso. Aí eu, mais 200 dólares da licença. Aí eu falei assim, olha, essa semana eu não posso ir, não, eu tenho que pagar, né? Só posso na semana que vem. Paguei a licença, fui lá. Pagou o meu curso, pagou a minha viagem, as pessoas que tinham lá para fazer o curso. Eu paguei tudo com... Então, assim, quando você escolhe, e é isso que é legal, porque quando você tem essa consciência de que você precisa escolher, então, assim, eu vou falar do fundamento, se você me perguntar, que é o segundo curso. O facelift e o barras não precisam de nada, de nenhum pré-requisito. O fundamento precisa de barras. E o fundamento é pré-requisito para quase todo o resto no Access, né? E o fundamento é justamente você saber quais são os fundamentos dessa realidade. Caraca. E para você se liberar disso. Que a gente fala desfundamentados. Quem faz o fundamento fica desfundamentado. Não tem mais base nenhuma, agora eu posso ser tudo que eu quiser ser. Então vamos lá. E me diz uma coisa, o que te levou a escolher essa área? Quando é que vieram os primeiros pensamentos? Tipo, pô, eu acho que eu vou trabalhar com isso. Como é que foi isso para você? Tá. Essa parte é pessoal mesmo, né? Então, eu também era problema, né? Quando na adolescência era muito problemática, questão de droga. Caramba. E assim, quando eu saí das drogas, tipo, eu não tô falando de droga, eu posso falar aqui abertamente? Pode, é claro. Não tô falando de maconha, tô falando de cocaína. Eu usava cocaína, assim, muita coisa. E um dia eu percebi que era não ter... Era falta de consciência, né? Que eu tava ali, porque às vezes eu ficava 1 semana fora do ar, tipo, doidona, não pode falar assim, né? Tipo, doidona 1 semana. E aí um dia, nessa história, eu falei assim, não, eu tenho que viver a minha vida. Era como se eu estivesse deixando tudo mais... ter o controle da minha vida e eu não ser eu, né? E nessa época eu tinha
uns 19 anos, 20, eu vi um curso, sei lá, de verão de floral. E o floral era super novo no mundo. E eu estava entrando aqui na época dos anos 80 e eu fui fazer. Só que não era uma coisa que você arrumava em farmácia, mas aquilo me chamou a atenção e é bonito, né? E assim, como uma flor e você entender que a flor faz aquilo, como eu estava falando no começo, e eu comecei a experimentar os florais e tal. Teve um que eu tomei que era para você ser o mestre de si mesmo, né? Quando eu tomei aquele floral, e veja bem, eu falei, ninguém me indicava, eu lia e ia tomando. Algumas vezes eu ia para experimentar mesmo, outras vezes eu falei, não, eu preciso disso aqui. E eu tomei um, e aí eu falei assim, não, eu vou parar com isso, tipo, vou parar com as drogas, vou parar de fazer as coisas que não fazem bem para mim e começar a fazer a minha vida, né? Só que isso foi um apelo tão grande para mim, né, assim, a mudança que eu tive na minha vida, mas internamente, né, tipo, ser capaz de não usar droga mais, porque eu... E sair dessa sozinha é difícil. E eu saí sozinha sem ir para o hospital. Reabilitação. E eu tive crise de abstinência, tipo, eu não podia beber nem água, porque não entrava água. Ou era droga ou era água, né? Então, melhor, ou era droga ou não era nada, nem água. Então, eu não conseguia beber água. Fiquei mal, mas assim, eu falei assim, não, eu vou parar. E quando você percebe que uma coisa é capaz de te levar a esse lugar, porque não é assim, eu não parei, tipo, sofrendo, não sei o quê, eu fui parando com consciência e que aquela coisa podia também até ajudar numa questão física, porque eu tive a clareza de que também era uma resposta emocional e fui mudando aquilo em mim, porque eu não poderia levar para outras pessoas, né? E eu comecei a indicar para os meus amigos, eu fui a minha cobaia, mas assim, quando eu sabia que uma coisa assim, não, esse aqui é legal, vou fazer para... falou, você quer experimentar? Aí a pessoa experimentando, e quando eu vi a grandiosidade, a contribuição que isso é para o planeta, né? Porque eu te falei no começo que foi dado para Chernobyl, as pessoas com radiação de lá. Então, se uma coisa tem essa capacidade, por que não mostrar para os outros, né? Eu sou o meu exemplo para mim mesma, a transformação que eu tive na minha vida. E de poder continuar a fazer meus cursos todos, as minhas faculdades. E aí eu resolvi me tornar terapeuta, que foi assim, foi um passo, na verdade... Com quantos anos isso, mais ou menos, você tinha? Quando eu comecei a usar o floral, eu tinha uns 20, 21 anos, por aí, mas não era com a intenção de ser terapeuta. Quando eu cheguei nos 30 anos, eu falei assim, agora eu quero ser terapeuta. Aí eu comecei a estudar mais, mas ainda levou 10 anos para eu fazer aquele meu primeiro curso, que era o Beleza Interior, que eu falei assim, esse aqui é meu, sou eu como terapeuta, né? Então, assim, entre eu usar, administrar os florais e falar assim, agora eu sou terapeuta, porque isso é uma coisa que você assume, não é uma coisa, não precisa ter um diploma para falar que você é terapeuta, né? Você pode ser um terapeuta e pode ser reconhecido através do diploma mas você é um terapeuta, se você usa aquele sistema, você é um terapeuta. Então, na verdade, levo 20 anos para eu falar assim, agora eu sou terapeuta. Eu já tenho, daí para cá, já tenho mais 11. Caramba. Né? E agora com barras, e barras ainda é muito legal, porque não é considerado terapia, a gente chama de tanto a terapia floral como terapia floral a gente chama de terapia integrativa, ela integra quem você é. E barras, facelift e as coisas do Axis, a gente vem com essa consciência,
que é consciência corporal e a consciência do ser. E a gente integra isso tudo. Eu uso as técnicas juntas, deixando claro que uma coisa é uma coisa, porque você pode chegar para mim e falar assim, eu quero barras, eu não quero floral. Ou você quer o floral e não quero barras. Normalmente quem vem pro floral pega a barra junto, porque eu falo assim, deixa eu fazer um negocinho você que ajuda. Então, assim, foi assim, mas é uma coisa que vai crescendo em você a autoestima. E quando você é íntegro, você tem autoestima, né? Como eu falo, se você é consciente, você vai cuidar por todos, pelo planeta, e obviamente você vai cuidar por você também, né? Você vai olhar para você, né? Não, e assim, quer dizer, você levou aí mais ou menos de 10 a 20 anos, depois dessa fase de escolha de carreira ali, 18, 19, 20, você levou aí de 10 a 20 anos para descobrir a tua arte, né? Até chegar lá, né? A minha arte, porque eu já sou contadora, já tem 25. Não, tem a tua formação. Então, mas que não era de fato o que te completava, né? Não, eu fui para contabilidade por causa de família, tipo, vai dar dinheiro, né? Então eu fui para contabilidade. Mas assim, a minha história, meu pai me chamava de bruxinha, sabe? Porque eu tenho essa tendência pro outro lado energético desde de garoto. Eu queria ter um caldeirão na minha casa, ele não deixou, porque obviamente eu deveria ter colocado fogo no apartamento. E como é que foi pra tua família, tipo, quando você falou, olha, não quero mais a contabilidade, isso não é pra mim? Quando tu começou a ter essa transição, como é que eles lidaram com isso? Olha, na questão da contabilidade, eu ainda estou na transição, porque eles não me deixam sair. Tipo, eu ia morar fora, eu ia casar, aí veio a pandemia, eu fiquei presa no Brasil, né? Podia ter ficado presa, eu vim assim, será que eu devia ter ficado presa na Itália? Já melhor não, melhor ter ficado presa aqui mesmo. Nada na vida é por acaso. Então, mas assim, eu tô sem ver meu namorado, e aí eu falei pra eles, olha, em abril do ano passado, eu vou sair porque eu vou casar e eu vou sair da contabilidade e vou ser só terapeuta. Aí veio a pandemia, o que tá certo sobre isso, né? E aí eu ainda estou na transição, mas nessa transição, assim, eu não larguei a contabilidade. Mas é uma questão de acertar de tempo por causa da situação que a gente está vivendo hoje, né? Mundial, da pandemia, de tudo. Mas assim, já como terapeuta, eu concilio. Trabalho pra caramba, né? Eu trabalho de manhã e às vezes só chego em casa às 11 horas da noite, porque eu acabo de ser contadora e vou ser terapeuta. Ou então, de vez em quando, eu mato a contabilidade e pensei, eu não vou trabalhar hoje não, para ser terapeuta, dependendo do que eu precise fazer. Então, mas a sua pergunta para você se encontrar, eu realmente me encontrei, assim, tipo, 10 anos, foi para usar a essência floral, e até chegar assim, não, é isso que eu quero, que foi nessa época dos 20 até 30, com 30 anos, eu falei assim, é isso que eu quero ser terapeuta. E depois os outros 10 era para ter coragem de ser terapeuta. E você acha que tanta parte da terapia floral, quanto barras de axis, ou a facelift energético, para você trabalhar com isso, são atividades que elas pedem algum tipo de talento, de vocação ou não? Qualquer um com determinadas habilidades consegue? A habilidade da terapia floral é você ter consciência, ciência de que existe uma parte energética e você tem que saber fazer essa leitura. Então, essa do terapeuta, mas eu vou te dizer, todos têm essa parte. O que impede algumas pessoas, como você falou, assim, antes eu não acreditava. Se você não acredita que você percebe o que está acontecendo lá fora, percebe, não falando que você veja, mas que você está percebendo. Você já não entrou num lugar e você estava tudo bem, de repente você sentiu um peso no ombro, uma coisa esquisita. O que é isso? Deixa de ser uma percepção, né? É uma percepção, é o seu corpo te dando consciência do que está rolando naquele lugar.
Então, assim, às vezes você está andando na rua, isso já aconteceu comigo, eu já sei que aconteceu com muitas pessoas. Está andando na rua normal, de repente dá uma dor no pé, uma dor no joelho. Já aconteceu isso com você? A dor aparece do nada. Você não tem nada no joelho, não tem nada no pé, de repente você está com uma dor? Sim. Os corpos leem os outros. Os corpos são conscientes. Então, uma das funções do seu corpo é te dar consciência do que está acontecendo no seu ambiente. Você já viu eles mostrando os receptores de nervo, né, de nervosos que a gente tem, que quando a gente vai ser furado, por exemplo, você vai encostar numa roseira, antes de você ser furado, o seu corpo reage. Já viu isso? Sim, já. Então, o corpo ele é consciente de tudo que está ao seu redor. Então, uma das funções dele é te levar essa informação, fazendo você ser consciente também daquilo. Então, todo mundo é consciente da energia. Todo mundo. Algumas pessoas bloqueiam aquilo. Ah, isso aqui não é nada, sei lá. Eu não sei nem o que a pessoa pensa para não levar em consideração isso, entendeu? Mas assim, não é à toa que seu corpo te dá. Então, todo mundo tem essa habilidade. Então, a sua pergunta, eu diria, todo mundo pode, desde que esteja disponível para aquela coisa que está escolhendo. A terapia floral, ou barras, ou facelift, esteja disposto. Disposto é até melhor. Se a pessoa estiver disposta a ter aquilo como uma ferramenta, uma terapia. Não dá para trabalhar com alguma coisa que você não acredita, não? Não dá. Mas eu vou falar uma coisa, tipo, a barra de Access, facelift, se acredite ou não, ela vai funcionar. Então, o floral também, mas o floral a pessoa leva mais um tempo, porque a gente está mudando padrão. O facelift e barra estão limpando. Percebe? Sim. Então é diferente, um leva mais tempo do que no outro. É claro que às vezes tem um floral que ele é rápido, mas barras e facelift são incrivelmente rápidos e você não precisa acreditar. Porque eu não estou falando de crença. Se eu estou limpando crença com e se eu boto barras em você e você não acredita naquilo, essa pode ser uma crença que pode ser limpa. Sim. Isso é uma coisa importante, né? Funcionar independente da pessoa acreditar ou não. Quando eu estava na França e tinha um cara que era super cético, sabe? E francês é contestador, né? Meu namorado é francês. E aí o cara virou para mim e falou assim, eu vou pro Camboja. Vou pro Camboja, eu fico lá meditando não sei quantos meses por ano, tem foto com aqueles lamas, sabe? Aí eu falei assim, isso funciona. Aí ele, vamos trocar? Eu falei assim, tá. E ele queria me dar um presente lá, ele me deu um presente em troca de uma sessão. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fiz a sessão nele. Eu levei meia hora. Normalmente é 1 hora, eu levei meia hora fazendo a sessão. O cara dormiu essa meia hora, roncou. Aí quando eu acabei, mas não é dormir, dormiu e a pessoa fica lá. É por causa da sessão. Aí quando ele acabou, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu levei 10 anos lá meditando, lá com os lamas, com não sei o quê, para chegar no estado que você me deixou em meia hora. Ele olhou no relógio. Em meia hora. Isso é barras. O meu namorado, uma vez eu fiz o facelift nele. E o facelift você só toca aqui. Aí ele virou assim, sem segundas intenções, ele virou para mim e falou assim, eu nunca fui tocado do jeito que você me tocou hoje. Porque o facelift, ele dá uma sensação de acolhimento tão grande, o seu corpo fica feliz, sabe? E essa é uma das coisas do Access, né? O corpo precisa ser tocado, você tem um corpo. Se você não tivesse que usar o seu corpo para qualquer coisa que você imagina, você não teria um, entendeu? Então, assim, você tem um corpo, então assim, mas eu não posso comer, eu tenho alergia a glúten. E se você
conversasse com o seu corpo assim, que tal você não ter alergia a glúten? Entendeu? E a gente pode fazer isso. Né? A gente pode comer qualquer coisa sem passar mal, como na musiquinha, estava falando. Porque é uma questão, às vezes, de crença. Você percebe, eu vou falar umas coisas assim, muito parece aleatórias, mas eu vou fazer o link. Uhum. Que tem época, né? Ó, essa agora é o glúten que faz mal. Antes era a lactose, antes era o ovo. Aí depois o ovo, em vez de ser ruim, que agora passou bom. Não, mas agora você pode comer o ovo que não aumenta o colesterol. E você vai comprando essas coisas todas. Só que como está no consciente ou no inconsciente coletivo, não é uma coisa que você precisa falar assim, eu acredito, de repente, você nunca teve. Aí de repente, mas eu estou intolerante a glúten. E aquilo passa a ser uma verdade para você, porque o seu corpo, ele faz tudo o que você quer. Ele segue o que você quer. Então se você fala para ele, eu estou intolerante a glúten, aí o corpo fala assim, cara, tem que ficar intolerante a glúten pra já. E é assim que funciona. Eu sei que é um papo muito louco. E que se médico me vir falando, vai falar assim, essa mulher é louca. Interna. Mas você mostra. Eu posso ser bem polêmica aqui com uma coisa que aconteceu. Pode, claro. E eu tenho uma pessoa ainda até viva, ainda bem, para contar a história. Eu tenho uma amiga pessoal, que aliás ela é amiga dos meus pais, me conheceu desde pequena. E ela estava com 5 cânceres. 5. No abdômen, uma no mediastino, que é entre aqui e o pulmão. E aí o médico virou para ela e falou assim, olha, não tem remédio para você. E ela ficou muito raiva, tem aquela parte da ligação, não sei o que, ela, como assim? Eu não vou ter tratamento? E o cara falou que não tinha tratamento para ela. Então ela falando, você está me sentenciando à morte, eu vou morrer, que não sei o quê. E ela ficou desesperada, né? E com raiva disso. Aí eu sabia disso, que ela era amiga da minha família. Aí um dia ela ligou e eu atendi o telefone. Aí eu falei assim, olha, você quer experimentar uma coisa que eu sei fazer? Você vai lá para casa, eu vou chamar uns amigos. Aí eu chamei, fiz uma junta de terapeutas, né? Eu falei assim, você vai lá para casa, a gente faz umas coisas em você. Se der certo, ótimo. Se não der, eu ainda falei assim, se não der, você já vai morrer mesmo, não vai fazer mais. Que legal. Não, não tinha o que ser pior do que aquilo. Aos olhos da medicina não tinha... foi assim, o cara já falou que você vai morrer. Você vai morrer mesmo, então você não tem nada a perder indo lá. Aí ela foi. Eu tenho isso no meu celular. Ela voltou ao médico, não me lembro quanto tempo depois, 4 desapareceram. Desapareceram do corpo dela. Ela tinha os exames. E um, que era daqui perto do pulmão, diminuiu, era desse tamanho e ficou desse. Aí o médico virou e falou assim, pode não ser câncer, provavelmente não era câncer. Aí eu falei assim, sabe, não conseguem explicar o que aconteceu, aí fala, então antes ele estava certo do resultado. Uhum. Aí depois que subiu, não era mais aquilo. Então aquele resultado primeiro não era certo. A mulher estava morrendo, agora não estava mais válido. Mas vamos fazer a químio, que provavelmente isso não é câncer. Mas vamos fazer a químio só para garantir. E ela foi para químio. Entendeu? Já tá boa e tudo. Mas é explicado isso? Agora, é milagre? Você pode falar, é milagre. Mas é assim, é uma terapia que foi feita para usar aquilo. E qualquer doença é emocional. Tem uma teoria de que o câncer é uma doença, assim... Eu não ia falar. Muito causada por... Eu não ia falar, porque eu ia entrar demais. A câncer, eu não sei se é a única, mas é, com certeza, uma doença inventada. Entendeu? Porque o câncer não é assim, um vírus foi ali, não estou inventando, não estou falando que é mentira não, vou me explicar. Você tem aí a Covid, é um vírus.
Certo. Entra em você, você fica doente, né? Você tem, sei lá, o HIV, você tem uma porção de vírus, bactéria, da pneumonia, da tuberculose, você tem isso tudo. O que é o câncer? O câncer é um crescimento anormal de células dentro do seu corpo. Só que se você é consciente do seu corpo, se seu corpo é consciente, você pode ordenar que aquelas células não se multipliquem. E assim, e falar isso numa, não sei se você vai editar, se você vai cortar, não sei, mas falar isso é polêmico, mas se você for procurar e ver os estudos que tem sobre isso, você vê a pessoa normalmente é ressentida com alguma coisa, ou teve, eu vou até botar assim, ressentida, que é melhor. Uma coisa, uma mágoa, uma coisa muito forte, e que ela... Eu não vou falar. Não vou falar, enfim. Mas a célula cresce desordenadamente, como se você tivesse desordenado. Entendeu? Então, assim, a gente veio com, nesse caso da minha amiga, que a gente veio com várias técnicas que dão consciência. Se tem, eu estou repetindo, se você tem consciência, não tem como as coisas darem errado. Tá? O corpo, ele tem uma função. Então ele não vai criar células que ele não precisa, se ele for consciente. E se você for consciente dele. Então a gente usou floral, a gente usou barras, a gente usou facelift, outros processos corporais de Axis, porque também, por exemplo, eu dou aula, dou classe, workshop de processos corporais. Tem um que é corrigindo a visão, tem outro que é para surdez, tem outro... Então, assim, para várias coisas, tem outro que é para dor. Você tira a dor do corpo da pessoa com um toque das mãos. E não é sem tocar, não. Você tem que tocar no corpo. Não é que tem o reiki, que faz com a mão aqui. Você tem que tocar. Então, assim, você tem que tocar o corpo e você vai ativando coisas nele para ele se autocurar. Porque o corpo se autocura. Sabe? Ele tem essa propriedade. Então, a gente fez uma opção de coisa nela. E desapareceram os problemas dela. Então, assim, como você não vai levar isso? Como você pode, se você tem consciência, se você nunca ouviu falar disso, não vai fazer. Então, para você é remédio, é químio, é rádio, e que eu não sou contra. Se a pessoa tiver que usar químio, rádio e tomar remédio, vai fazer. Eu não estou falando, eu vou substituir, vou fazer isso aqui em você, e você não vai precisar mais. Porque a medicina é importante. Se não fosse a medicina, onde a gente estaria hoje? E principalmente agora, se não fosse a medicina. Sim. Cadê a vacina, né? Então, assim, a medicina é super importante, eu não sou contra. Eu quase não tomo remédio, porque eu não preciso tomar remédio. Eu quase nunca sinto dor de cabeça. E quando eu sinto dor de cabeça, não é a minha prioridade tomar um remédio qualquer. Por quê? Porque a minha cabeça está doendo me falando de alguma coisa. Agora, se eu tiver uma dor de cabeça de ter que bater a cabeça na parede para parar, eu vou tomar um remédio. Claro. Né? Mas assim, é uma dorzinha. Tem gente que a gente está intolerante à dor. Né? Então o pessoal, assim, tipo, tá com a unha do pé encravado, toma remédio. Tá com uma dor de cabeça, toma remédio. Adolescente tá com cólica, toma remédio. Quando não toma remédio para não menstruar, para não ter a cólica. Entendeu? Então, assim, a gente está intolerante à dor. E por que a gente está intolerante à dor? Porque a gente vê tanta coisa na televisão, nos meios, tanta informação, que você liga assim, ninguém fala no jornal, nossa, o dia hoje amanheceu lindo. Uma flor apareceu. Você liga o jornal, o cara decepou, jogou pela janela, atropelou. Eu falei assim, gente, quem acorda com uma notícia dessa vai pra rua como? Na minha casa, eu sei que eu falo demais, né? Mas eu vou ter que falar. Na minha casa, ninguém pode falar pra mim notícia ruim. Eu não deixo. Quando eu percebo, eu falo assim, não me conta. E aí, as pessoas começaram, porque eu falo mesmo, não me conta. E as pessoas ficam, porque às vezes não tem outra coisa para contar, né?
E aí eu falei assim, sabe por que eu não quero que conte? Ela, porque você vive alienada, que você não quer saber, não sei o que. Eu falei assim, não. Porque se eu vejo uma coisa que é ruim para mim, e eu vou falar para você, o que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando a dor. Para que eu vou compartilhar a dor com você? Para que eu preciso? Tipo, uma coisa que está me ferindo tanto, eu vou contar para você sentir a mesma coisa que eu estou sentindo. Faz sentido. Então eu prefiro não contar. E se aquilo estiver me perturbando, hoje eu tenho barras, aí eu vou lá, gente, alguém faz barras em mim? A barras é auto-aplicável, tá? E facelift também. Caramba. Então você pode se livrar disso também. Então eu vou e corro as minhas barras, sabe? Para tirar aquela imagem mental, mas eu não compartilho aquilo. Então eu não vou falar, quando eu falo assim, eu vi um cachorro, não me conta. Eu não quero saber se está vivo, se está morto, eu não quero saber. Aí, mas isso acontece, mas eu não vi, não compartilhe isso comigo, eu não quero receber isso. Isso é uma maneira de você se preservar também. Porque da mesma forma que eu não quero compartilhar a minha dor com outra pessoa, eu não quero pegar a dor que não é minha. Sabe? E não quer dizer que eu não tenha empatia pelos outros. Porque é a primeira coisa que pensam, né? Eu posso chegar, se você está com um problema, eu posso te ajudar. Eu posso estar ali e falar assim, estou aqui com você. Você precisa do quê? Tudo isso é uma coisa. Mas se você chega para mim e fala, como a minha amiga falou, eu estou com câncer, em vez de eu falar para ela, experimenta, você vai morrer mesmo, não tem nada o que perder. E se eu ficasse assim, você está com câncer e vai morrer daqui a não sei quantos meses? São atitudes diferentes, são escolhas diferentes. Com a mesma coisa, eu ajudei ela do jeito que eu podia. Eu não podia ajudar de outra forma. Eu não sou médica, então não ia dar químio, não ia dar rádio, não ia dar remédio. Eu tinha minha terapia. Eu ajudei com a minha terapia, mas eu não, o máximo possível, eu não quero dor compartilhada. Eu posso chegar e ajudar com o que eu tenho disponível uma pessoa que está numa situação. É diferente de você sofrer junto com a pessoa, porque uma dor é um fato. Se você quebra o pé, você tem a dor, aquilo ali é um fato. O sofrimento é uma escolha. Porque o sofrimento, assim, tipo, seu pé quebrou, tá doendo pra caramba. Aí se você fala, mas se eu não tivesse pulado daquele telhado, eu não ia ter quebrado a perna, não sei o quê. Isso é sofrimento, e isso é uma escolha. Sabe? Então toda vez que... Aí eu vou contar uma de sofrimento legal, posso? Pode, claro. Então, eu ia casar antes da pandemia também, com esse mesmo namorado. E aí, 40 dias antes, eu já estava com a passagem na mão, porque ele é francês, estava com a passagem na mão. 40 dias antes, ele nem o vídeo ligou. Ele me ligou pelo telefone, só na voz. Olha, eu mudei de ideia. Como assim? Não, casamento não é mais pra mim, eu não quero mais isso da minha vida, então eu não quero casar mais com você, não. E eu com a passagem na mão. Aí eu falei assim, tá. Aí ele, mas a gente vai ser amigo, né? Aí eu falei assim, provavelmente sim, mas agora não, tá? Agora eu quero que você morra. Não, nem falei nada. Assim, agora não. Deixa eu pensar o que eu vou fazer da minha vida, que eu tô com a passagem na mão. Aí, eu tava andando na rua, aí veio aquela coisa assim. Ele fez isso comigo. Quando eu percebi que eu tava entrando nesse pensamento, eu falei assim, não sei se você viu no Segredo, alguma coisa assim, cancela. Eu não vou permitir esse pensamento, porque foi uma escolha dele. Tá? E se fosse eu que não quisesse mais casar? Aí eu ia querer que ele ficasse me perturbando? Não ia, eu falei assim, aceita que dói em mim. É verdade. E eu pensei assim, não, uma escolha dele. Mas claro que de vez em quando vinha, poxa, por que ele não fez isso comigo? Aí eu, cancela. E aí eu percebi, na hora que eu falei isso, numa das horas que eu falei isso, eu ouvi, assim, nitidamente. Então não valeu nada o que você viveu com ele? Aí eu falei assim, cara, olha a minha crença.
A minha crença é que se eu gosto de uma pessoa, a pessoa termina comigo, foi o caso, eu tenho que sofrer para validar que eu senti alguma coisa por aquela pessoa ou que aquele relacionamento era importante. Porque se afinal de contas eu falo que eu estava apaixonada e a pessoa termina comigo 40 dias antes do meu casamento e eu não sofro, a pessoa vai falar assim, então você não amava ele. Tem né? isso também. Então, mas isso é uma escolha. Eu falei assim, eu vou escolher não sofrer. Peguei a minha passagem, o que eu fiz? Fui para Paris, feliz da vida. Fui passear em Se Paris. Se a vida te dá limões, faça uma limonada, né? Aí quando eu cheguei lá, ele me ligou. Ele não morava mais lá, ele morava em Israel. Aí ele me ligou e falou assim, você vai ficar quanto tempo aí? Eu falei assim, tanto tempo. Ele, eu vou aí te ver. Pegou um avião de Israel para Paris, foi lá me ver. Aí falou assim para mim, olha, primeiro eu vou te pedir desculpa pelo que eu fiz. Mas eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por uma coisa. Eu falei assim, pelo quê? Por você não ter me ligado esses 40 dias. Porque aí eu pude pensar sem estar pressionado, sem estar emotivo. Né? E a gente voltou. E se eu tivesse ficado no drama? Mas é difícil, né? É uma postura mais difícil nessas horas, né? Mas assim, é uma postura, mas é uma escolha. Sim. E quando você percebe que você tem a escolha, cara, aí você ganha um mundo. Porque você pode escolher tudo. Tudo que você viveu até aqui, ó, tudo, até esse momento você escolheu. Cada coisa. Alguém que chegou para você e te xingou na sua cara, você escolheu. Você escolheu. E aí você se sintoniza com aquela pessoa que escolheu te xingar. Ou xingar alguém, mas você estava ali disponível, mas vai ser com ele mesmo. Então, você escolheu. Quando você percebe o poder da escolha, você percebe, realmente, se eu não tivesse, porque se você começa a prestar atenção no seu corpo, o seu corpo te dá todas as respostas. Sabe aquele ditado assim? Primeira impressão é a que fica? Uhum. A primeira impressão é a real. Então você fala, não, mas ela era muito antipática. Aí você, não, mas vai ver que sou eu que estou pensando nisso, né? Aí vai, namora a pessoa, casa com a pessoa, aí no final, nossa, a pessoa fez isso comigo. Eu estava lá no primeiro dia, você tinha visto. Sim. E você tinha visto, só que você estava apaixonado. Aí você fez uma escolha, mas você tinha visto. Sim. Entendeu? Então a gente não pode se enganar. Então quando a gente pega, você percebe o poder que a escolha na sua vida, cara, aí você fala assim, eu vou escolher isso, agora eu escolho diferente. E é simples assim. Eu escolho diferente. Sabe? Então, assim, tem gente, para dar o exemplo, tem gente que ganha na loteria. Aí fica lá milionário. Quantos ficam ricos depois de um tempo? Difícil. Muita gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? Não escolhe. Mas não tem ou escolhe outra coisa. Porque tem uma coisa, você vê, a pessoa, um cara aí que ganhou ganhou na Mega Sena acumulada, a mulher matou o cara. Porra! Aí, às vezes, o cara, se ele tivesse ficado vivo, será que ele ia continuar naquele ambiente sem se sentir culpado por ter ganho aquele dinheiro? Porque a culpa mina. A culpa mina as coisas todas. Então, Barras, terapia, também trabalha com culpa, com rejeição, com menos-valia, com baixa autoestima. Ele trabalha com tudo isso que faz você ter escolhas que não são contribuição para você. Né? Uhum. E eu não sei mais o que eu estava falando em primeiro lugar. Por que eu cheguei aqui? Tem mais uma pergunta então para você, a última, essa é bem rápida. A gente... Isso é o mote, né? Bem rápido. É porque não dá para devagar muito sobre ela. A gente indica para os jovens aqui, uma das coisas que a gente fala é o seguinte: você pensou numa área, tipo, sei lá, engenharia. Uma das maneiras de você saber um pouquinho sobre aquela área é conversando com algum engenheiro, né?
Então, às vezes a gente fala, olha, por exemplo, você pode entrar no Instagram, procurar pessoas daquela área e você manda uma mensagem, manda lá um direct pra pessoa e ver se ela pode contar um pouquinho do dia a dia daquilo. Sim. E aí a minha pergunta pra você é, como é que é teu tempo, se você é aberta a isso, e se a gente pode na descrição do vídeo e tal, botar teu Instagram lá, ou pessoal ou profissional, para você, se algum jovem quiser te perguntar alguma coisa a mais, tipo como é que foi da tua carreira, da profissão, ou da formação, ou indicação de algum curso, enfim, alguma coisa, se você está disponível. Você pode dar meu Instagram, tem todas as informações, inclusive meu telefone pessoal, porque como contadora ninguém tem. Tomara que meus clientes de contabilidade não vejam esse vídeo, senão eles vão saber onde está meu telefone. Então pode colocar, eu estou disponível sim. Às vezes eu não posso atender numa determinada hora, mas eu vou vai responder a pessoa. E tiro qualquer dúvida. Venha um curso, faça um curso comigo. Não, mas é fácil responder e tem assim, com barras e facelift, eu faço trocas semanais. Troca para quem tem o curso, né? Quem é praticante de barras ou de facelift, a gente troca para a gente conhecer outros profissionais e tal. Claro. Mas também, para quem esse dia também pode ser aberto para quem não tem e quer experimentar. E aí a gente cobra, porque a gente tem um espaço, mas cobra assim, R$50 pela sessão. Aí a pessoa ela não tem que trocar, só vai receber. E aí cobra-se R$50 e vai experimentar aquela técnica que mesmo tipo, eu fui numa sessão lá só para ver como é que é. Vai funcionar. Vai funcionar. Então é sempre contribuição. O floral é uma coisa mais demorada. O floral eu não posso fazer esse negócio de vai por isso, porque realmente eu tenho que fazer anamnese, eu tenho que parar e conversar com a pessoa para saber onde é que eu vou, né? Mexer com os florais. Mas barras e facelift está aberto para todo mundo experimentar. O terapia também, mas com essa condição que não pode ser assim, eu vou só uma vez. Porque, se eu não disse, a terapia vai trabalhar com um padrão. Então, você não quer tomar um vidrinho, eu era assim, vou ficar assado porque eu mudei o meu padrão. Você não vai mudar. Sim. Quer dizer, você pode mudar, mas se você tiver barras, talvez você mude. Mas a diferença é essa, né? Porque uma, como é com o corpo, ele libera o que está preso, e a outra você vai ter que ver com o padrão mais comportamental, né? Emocional. Já leva mais tempo, a não ser que sejam mesmo integradas. Daí eu trabalho com as duas e faço um trabalho diferenciado. Mas a dica procure na internet quem tem espaço para troca de barras ou de facelift e que estejam disponíveis para aceitarem as pessoas e experimentarem por um valor muito reduzido, que nesse caso tipo é R$50 que vai ser em todos os lugares. Tá? Às vezes tem campanhas, no Setembro Amarelo teve. Setembro Amarelo é o mês do suicídio, né? Então, só para falar, a Barras, ela muda muito a questão de pessoas que pensam em suicídio. Às vezes, uma sessão a pessoa para de pensar naquilo, tá? Foi assim com o criador, o fundador do Access, com outro cara que entrou, que é o braço direito dele, também foi assim, se eu não sair desse buraco agora, já estava com data marcada para acabar com a vida. Sabe? E então é assim, então a gente tem essa campanha do Setembro Amarelo, que é setembro inteiro com barras de graça para qualquer pessoa. Tem o Dia Mundial de Barras, que eu devia estar com essa data mais na cabeça, que eu acho que é por agora, não, acho que já passou, não lembro. É por agora, porque eu estou perdida no tempo. Mas também o Dia Mundial de Barras para qualquer pessoa, é de graça. E se você conhece um amigo, você fala assim, pode experimentar essa coisa aí, vai ser de graça também, eu suponho, né? Mas se ele quiser cobrar, não culpe. Então, assim, dito tudo... Acho que sim. Obrigada pela oportunidade. Nada, cara, tá? Adorei estar aqui, te conhecer.
esse projeto que é muito legal e que eu dou super apoio, porque eu sei que como foi uma dificuldade para mim no meio de tantas coisas que eu tinha que fazer, tinha que escolher e achar o meu caminho, né? E no final eu achei por mim mesma, nessa trilha aí que a gente foi contando assim, cheio de desvios, de curvas e vai e voltas. Mas, assim, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, tá? cara. Eu te agradeço muito pela tua presença, você dispor do teu tempo no meio de tanto trabalho. E é isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham curtido. Foi super esclarecedor. Eu, pelo menos, fiquei sabendo de várias coisas que eu nem sabia que existiam. E eu tenho certeza que vai ser muito legal e muito esclarecedor para todos vocês. Então é isso. Até o próximo podcast Profissões. Fui!